ressoa com o campo de vocês, com aquilo que vocês estão vibrando de acordo com o meu campo. O som tá bom, tá alto, como é que tá? Tá bom? Gente, primeira vez que eu uso o microfone assim, então estou acostumando. Se vocês tiverem alguma pergunta ao longo, vocês podem levantar a mão, tá? Podem fazer, fica à vontade. Então vamos lá. Coloquei aqui, quem me conhece sabe que eu falo pouco, né? Então eu preciso de direcionamento. Nós vamos começar com essa frase. A caverna que você tem medo de entrar tem os tesouros que você procura. Hoje nós vamos falar sobre crenças. Esse nome está tão batido na internet, todo mundo fala o tempo todo, o que é isso, isso já deu. Mas na verdade, as crenças, né, existem desde a época da humanidade. Mas nos anos 90, com a epigenética, foi comprovado o quê? Que a crença controla a nossa vida. Que a crença controla a forma que você ganha dinheiro, que a forma que você mantém os seus relacionamentos, que a forma que você enxerga a vida. A epigenética, nos anos de 1991, mais ou menos, ela comprovou isso cientificamente. Nessa época, alguns de vocês devem ter já escutado falar sobre Tony Robbins. Aos 32 anos de idade, ele era treinador mental do presidente dos Estados Unidos, porque ele realmente comprovou isso. Então, o que é a crença? A crença é um programa mental que está controlando quase todo o nosso comportamento habitual. E quase todo o nosso comportamento é habitual. Então, hoje, a ciência diz que nós vivemos 95% a 97% no automático. A gente levanta, a gente acorda, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente se relaciona com as pessoas no automático. Então, o que acontece? Você, por exemplo, hoje nós vamos falar aqui de 3 passos. Desprogramação, programar, eu não gosto de usar reprogramar, porque reprogramar é algo que você já conhecia. E executar. Então, assim, hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês podem fazer isso aqui, com vocês, em casa, como que você vai identificar uma crença. Então, a crença é tudo aquilo que você acredita. E, às vezes, a gente acredita que a gente não tem crença. Eu era essa pessoa. Não, imagina. Eu vou dizer, alguém vai dizer para mim que eu acredito assim? Não, eu sei que eu não acredito assim. Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do primeiro passo para desprogramar. Então, eu quero perguntar para vocês, qual é a vida que você vive hoje? É a vida que você gostaria? Você está vivendo o seu tempo de vida? Você está hoje parecido como você estava emocionalmente há 5 anos atrás? Você anda e sempre cai no mesmo padrão de comportamento? Nas mesmas reclamações? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso fazer isso, eu vou fazer isso se eu tiver isso, aquela promoção não saiu, a minha viagem vai esperar mais um tempo. Como é que você tem vivido a sua vida? Eu quero que vocês pensem sobre isso. E existem vários tipos de crença, níveis de crença, né? E aí eu vou falar um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Jaqueline Rocha, para quem me conhece. Eu tenho 39 anos e há 2 anos e meio eu sou terapeuta quântica. Eu entrei nesse mundo através de uma necessidade minha, onde eu vivia assim, um momento muito desafiador da minha vida, onde eu não me reconhecia. E eu sempre culpando os fatores externos. Sempre era o outro, a culpa era do outro, a culpa era da política, da família, mas eu nunca olhava para mim. Quem era eu? Onde estava a minha vida? O que eu estava fazendo para ter resultados diferentes daquilo que eu estava fazendo? E foi aí que eu conheci o Theta Healing, uma das técnicas que eu trabalho, e isso mudou a minha vida. E nesse processo, eu fui descobrindo aquilo que todo mundo fala, né, que a gente escuta também, expansão de consciência. Que expansão, palavra bonita, eu achava bem clichê também. E eu vou dizer para vocês que vocês só estão aqui hoje porque a minha consciência se expande a cada dia. Eu não vou tentar beber nada para vocês no final, vocês
podem ficar bem tranquilos. Por quê? Um cliente meu falou assim, o que você vai tentar vender no final? Então a gente às vezes vai comprar um perfume, a moça fala que é 50% de desconto, a hora que você vê, você levou 3 e é o mesmo valor de... Não, o que eu estou fazendo aqui é justamente compartilhando aquilo que transborda em mim. Hoje eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que as pessoas que estão próximas sabem, e às vezes, hoje, pensando nessa palestra, eu falei, caraca, eu fiz isso. E eu não sou diferente de ninguém que está aqui. Então, o que acontece? Eu estou compartilhando. Eu entendi que quando eu compartilho, quando eu dou, quando eu expando, isso vem direto da fonte criadora. Isso vem direto do universo. Deus, o universo, não está nem isso. Eu tenho 10 carros, 20 carros. Não existe um egoísmo na lei do universo. Existe para todo mundo. É ilimitado. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Porque eu recebo tanto, mais tanto, que quanto mais eu compartilho, maior a gente aumenta a vibração, a frequência daqueles que estão à nossa volta. Bom, então, o objetivo da palestra é falar sobre essas crenças, como desprogramar, como programar e como executar isso, tá? E aí eu vou falar de um tipo de crença. Nós temos 4 níveis de crença. Nós temos a crença a nível de alma, nós temos a crença a nível histórico. O que é isso? Pandemia. Pandemia se criou uma crença de que quem vai no hospital entubado morre. É uma crença histórica que afetou o planeta todo. As crenças genéticas são aquelas crenças que são passadas, herdadas dos nossos ancestrais, passadas de geração em geração. E acredite, nós somos muito dos nossos ancestrais. Mas hoje eu vou falar da crença a nível central, que é algo que vocês podem fazer. A crença a nível central, ela é uma crença que ela é instalada no subconsciente do 0 aos 7 anos de idade. Então, desde quando você é um embrião, você forma se torna esse embrião, você já começa a receber programas. Por quê? Porque a sua mente subconsciente está aberta. Você ainda não tem capacidade de pensar. Então, você é como um celular. Se você comprar um celular e não baixar o aplicativo, você não usa. É a mesma forma. A gente costuma brincar que essa é a crença da humanidade, né? Receber tudo através do subconsciente. Então, a gente está programado meio pai e meio mãe. E no núcleo você. Então, você vai recebendo essas crenças, né? Porque essa sua mente justamente está aberta, recebendo tudo. Então, às vezes, hoje você está na sua vida diante de alguma situação e quando você percebe, você está num padrão de comportamento que foi implantado. Eu escutei um Bob Proctor, aquele do Segredo, falando uma coisa que eu achei incrível. Uma mãe foi numa palestra dele e falou assim, olha, na próxima palestra eu fiz o meu filho jurar que ele ia comigo, porque eu instalei as crenças, os programas que estão nele hoje. E isso é feito de forma inconsciente também, porque foram passadas. Então, como que eu identifico já uma crença a nível central? Como é que eu vou saber se eu tenho uma crença a nível central? Se eu tenho uma crença genética, histórica, de alma? Tudo que você fala, eu sou, o mundo é, e as pessoas são, tudo que você fala, eu sou, o mundo é, e as pessoas são, é uma crença a nível central. Eu sou estabanada, meu metabolismo é lento, eu não tenho sorte, tudo para mim é mais difícil, as pessoas não são de confiança, o mundo é ingrato, o mundo é cruel, o mundo é difícil. Tudo isso que você fala, você está decretando como verdade na sua vida. Você está reafirmando aquela crença que foi montada lá atrás. Então, eu quero que vocês pensem agora qual é o tipo de padrão que vocês estão repetindo. O que vocês pensam aí rapidamente? O que vocês falam muito? Eu o quê? Eu sou feia, eu não consigo emagrecer. Pensa que vocês vão localizar pelo menos uns 3 muito rápido.
quantidade de pessoas que tem à sua volta que está vivendo sempre no aperto. A pessoa faz, ela está ali, ela tira de um lado e socorre do outro. Quantas pessoas vocês conhecem que estão dentro do mesmo relacionamento? O tipo de relacionamento, o mundo CPF, mas o tipo do relacionamento é o mesmo. Quantas pessoas que você conhece que está sempre doente? Isso são crentes amigos, então. Porque ela está sempre. E aí você vai conversar com uma pessoa e a pessoa fala, eu tinha esse hábito até o início do ano, que era eu estava no Uber, né? E aí começa a falar, nossa, mas está tudo caro, né? Está tudo caro, está tudo difícil. E aí você vai aceitando aquilo. Porque nós também, além de a gente ter as nossas crenças, né, que vêm originadas ali dos nossos pais, dentro dessa formação de feto, bebê, criança, a gente tem a crença do ambiente. O ambiente que você trabalha também se torna uma crença a nível central. O relacionamento que você está também se torna uma crença a nível central. E aí eu quero que você se pergunte agora, assim, dentro desse raciocínio, o que você reconhece que você tem reproduzido frequentemente? Pensa que história que você tem se contado. Porque é você que tem se contado, que não consegue ganhar no dinheiro. É você que tem se contado que a sua família é difícil, que as pessoas, que as suas amizades, na hora que você precisa, não tem ninguém, que as pessoas são falsas, que você está abandonado, que você foi rejeitado lá atrás. Ai, quando eu tinha 12 anos de idade, aconteceu isso. Você tem que se contar essa história. Então eu quero que você observe isso. Por quê? As nossas crenças, elas controlam a nossa percepção, a nossa criatividade, o nosso tempo, a nossa eficácia, a nossa produtividade e a nossa lógica. Quando a gente fala de quebrar paradigmas, quebrar crenças, né, aqueles irmãos lá que criaram o avião, eles quebraram o paradigma da lógica, porque eles falaram que eles iam colocar um objeto no ar e ficar 14 segundos e ficou. Todo mundo falava que eles eram doidos. Então olha a história que eles começaram a se contar. Eles conseguiam. E qual que é a história que você tem contado? As crenças controlam a nossa forma de ganhar esse dinheiro, de se sentir amado. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava nessa fase difícil, que eu percebi que eu estava desconectada de mim mesma, eu não me sentia amada. E eu não me sentia amada no meio que eu estava. Ai, eu não sou amada, mas eu contava isso. Quando eu entrei para esse processo, e quem aqui já fez sessão comigo sabe disso, que a primeira coisa que eu ensino é se amar. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E às vezes a gente exige do outro algo que nós não temos por nós. Como é que você quer respeito? Como é que eu queria amor? A minha necessidade de ser amado estava dentro das minhas crenças. Porque eu achava que eu tinha sido abandonada pelos meus pais, eu achava que as minhas irmãs não me amavam, e assim ia. Então, quando você para olhar o que você está repetindo, que padrão de comportamento você está reafirmando todos os dias para você entra no seu estado de presença. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a me perguntar, comecei a estudar, comecei a ler tudo. Gente, eu escutava tudo o tempo todo e olhar para mim e falar, o que eu sou boa? De que forma eu acolhi as minhas dores? A gente foi ensinado, olha o choro. Choro é uma coisa, homem não chora. Homem não chora. O choro é uma manifestação de um sentimento. Né? Eu vou explicar já sobre isso, depois que eu fiz isso aqui, gente, senão eu vou embora. Então agora, quero explicar para vocês como que funciona. Aqui eu quero que vocês imaginem um
essa aqui é a sua mente, esse é o seu corpo. Tudo, exatamente tudo no universo é positivo e negativo. Então, o que acontece? Esse positivo e negativo é a lei da polaridade, né? Então, assim, o Albert Einstein comprovou que tudo é energia, tudo. Então, a mente consciente, nós chamamos de mente pensante, mente educada, mente pensante. Às vezes a gente confunde atividade mental, né? Atividade, o movimento que o cérebro faz com pensar. Pensar é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, pode ser aprendida. E se você parar para perceber, nós não somos ensinados a pensar. A gente é ensinado a decorar uma tatuagem, a gente é ensinado a decorar um verbo to be. A gente não é ensinado a pensar. Então, a gente pode ter essa capacidade de pensar dentro dessa mente consciente, essa mente educada. Né? Dentro dessa mente consciente aqui, ela reside o intelecto, né? Que são os fatores que fazem você desenvolver habilidades criativas. O que é isso? Criar aquilo que você quer. Quando eu decidi que eu ia mudar a minha vida, eu olhei, eu pensei o que estava acontecendo na minha vida, não era culpa de ninguém, nem eu também. Mas, positivo e negativo, você pode escolher. É aí que entra o livre-arbítrio. Seja o que for que estiver acontecendo na sua vida, você tem o poder de escolha. Você pode escolher olhar que as compras do mercado estão caras, ou você pode olhar que você tem condição de fazer mais dinheiro e ter aquilo que você quer. Você pode olhar e achar que você não emagrece, e você pode olhar e escolher uma atividade física que vai fazer com que você se sinta bem. Emagrecer não está. Tudo se trata de pensar, tudo se trata da história que você escolhe se contar. Uma coisa muito interessante é o seguinte: dentro dessa mente consciente você tem essa escolha, você tem esse poder. Então, vem a energia, vem os pensamentos, ele passa pela sua consciência primeiro. Aqui você escolhe aceitar ou rejeitar. Qual é a história que você está aceitando, que estão te contando aonde, se você está levando ela para casa com você? Você decide. Aí você escolhe aqui, né? Então, vamos supor, muitas pessoas já ouviram falar, né, sobre o cancelado. O cancelado é um comando que eu ensino dentro do consultório, que é o seguinte: se você tiver uma conversa, se você tiver um pensamento contra você mesmo, por exemplo, antigamente eu jamais estaria aqui, porque eu não ia saber falar, eu podia ter todo o conhecimento. Eu não ia saber falar, eu ia cair no salto, eu não sou muito chegada no salto. Tudo que você pensa, você pode rejeitar. Então você fala, cancelar. É simples assim. A minha filha está ali, quando eu ensinei isso para ela tinha 9 anos, mais ou menos, e ela ficava assim, cancelado, o dia inteiro. Eu falei, gente, mas essa menina está com os pensamentos muito. E aí depois eu fui entender, na época ela era chefe de cozinha, então saía, fazia eventos, e ela tinha muito medo da bater carro, de ser assaltada, de mentir. Ela estava cancelada. E foi assim que hoje ela viajou esses dias, foi a primeira vez com minha mãe na escola. Eu perguntei para ela, filha, você ficou com medo, sentiu saudade? Não. Então assim, você tem esse poder de escolher aquilo que se você vai aceitar aqui. Até doença. Eu tenho, tá. Meu pai teve, tá. A política é X. Alguém comentou com você? Você pode cancelar na sua mente, você pode falar assim, para ele tá assim, para mim não. Você tem o direito de escolha. Isso é livre-arbítrio, o direito de escolha. E ele começa através do seu pensar. Ele não começa se você vai para uma festa, se você vai investir, se você vai aceitar um pedido de casamento.
É a partir do seu pensamento. Por que isso? Porque já no subconsciente, lembra? Mais de 95% da nossa vida regida por isso aqui. No subconsciente, ele é o quê? A mente emocional. Ele é a mente das crenças. E ele não tem capacidade de rejeitar nada. Lembra que do 0 aos 7 anos, 8 anos, tudo foi colocado em você, você não pôde rejeitar? Se pudesse, você rejeitaria. Tudo que você deixa passar por aqui, ele não vai rejeitar. Ele é obrigado, ele é programado a aceitar. Por isso que o cancelado vem, quando entra esse comando cancelado, ele limpa. Você cancela antes de entrar aqui. Então você tem esse poder. Tudo que for colocado nessa mente subconsciente vai ditar o seu mundo. Vai ser quem você é, como que a sua vida vai ser. Eu vou fazer um concurso. Nossa, mas é muito pesado para uma pessoa. Acabou. Eu conheci um cara, mas acabou. Você colocou mais, você já colocou aqui dentro. Você já colocou o quê? Um medo. Uma sensação de rejeição, de não ser bom o suficiente, que veio lá de trás. Porque tudo que você vê hoje aqui é só a superfície. Tudo problema. Por exemplo, eu tenho medo de falar em tudo, cancelado, porque eu não tenho mais. Esse aqui é só a superfície. Se você vai escavar nível subconsciente, você vai descobrir que do 0 aos 7 anos aconteceu alguma coisa na sua vida que está te influenciando hoje, que está ditando o seu mundo hoje. E aí, às vezes, você tem uma resistência a aceitar isso, né? Uma outra coisa muito interessante é que a mente, ela não distingue o real do real. A mente não sabe o que é verdadeiro e o que é imaginação. Tudo que você imaginar está acontecendo. Você fecha os olhos e imagina que você está para agora. Para o seu cérebro, isso é uma verdade. Está acontecendo. Lembra que ele não tem o poder de rejeitar nada? Então, assim, são os pensamentos que você tem, que você forma na mente consciente e que você impõe na mente subconsciente, que faz você sentir um estado consciente da vibração. Sentimentos, eles são expressos através do corpo físico. Então, tudo que é pensado é sentido. Então, todo pensamento vai gerar um sentimento no seu corpo que vai ter uma ação. Essa ação nós chamamos de frequência vibracional. E essa ação vai gerar uma reação. Eu começo a emitir uma onda e eu vou receber aquela mesma frequência. Então, se eu estou no medo, o meu corpo vai sentir ansiedade, o meu corpo vai sentir medo, eu vou paralisar e aquele projeto que eu quero, aquela vaga que eu quero, aquele concurso que eu quero, eu não vou passar. Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Eu quero que vocês pensam bem nisso aí, é que vocês começam a se perguntar, quando vocês estiverem diante de alguma coisa, que vocês querem muito, qual é o sentimento? Vamos pensar. O que eu estou sentindo aqui, nesse momento? Nossa, eu estou sentindo que não vai dar certo. Eu posso rejeitar, eu posso cancelar, e eu posso escolher olhar o lado positivo daquele negócio. Então, o corpo físico, diante disso aqui, constrói o quê? O que a genética comprovou? As doenças. Ela vai ditar todo o seu corpo físico. Ela vai ditar todo o seu ambiente, toda a sociedade que você convive. A gente sempre vai achar algo positivo e negativo. Vocês mesmo agora, vocês podem olhar e achar um monte de coisa negativa, escolher olhar para um monte de coisa negativa e falar aqui, vocês vão achar. É vocês que estão observando, mas vocês podem fazer o contrário. Então, o que acontece? As pessoas, elas não estão tendo o resultado que elas querem por conta dessa vibração.
pessoa tem aquele sentimento, estagna, e ela fica onde? Na zona de conforto. Aí, por exemplo, ela quer uma coisa muito legal para a vida dela. Ela consegue 5%, ela fica feliz que parece que ela descobriu o diamante líquido. Ela paralisa, ela fica na zona de conforto. Por quê? Eu procrastino. O que eu escuto dentro de consultório do procrastino? Não, você não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque você barra nesse medo. Você barra em algo que está aqui, ó. Então foi por isso que, voltando lá nesse meu início de caminhada, foi por isso que eu parei e olhei para mim. Comecei a ver o que eu estava pensando. Por isso que eu falei para vocês, o que é que vocês estão repetindo? E pensa agora, dentro de todas essas informações que eu dei para vocês. O que você está sentindo? Você vai identificar uma crença aí. E essa crença, ela está controlando toda a sua vida. Repara, quando a gente está, às vezes, para atrair algo na nossa vida, algo muito bom para acontecer, a gente nunca consegue olhar 100% para aquele negócio de forma grata. A gente sempre fica ali com medo de que algo não vai acontecer a qualquer momento. É 1, é 2, a gente já fala assim, vou fazer um concurso. Não, eu passando tá bom. Eu passando. É como se a gente virasse aquelas pessoas que são falsas, esqueci o nome agora. Não, aquele pessoa que dá golpe em um monte de gente, aquele cara da Gol. Não, o cara da Gol lá, como é que é? Se não. É mais ou menos isso, eu vou lembrar até o final. Então, o que acontece? Quando você quer algo, aí você... Vou explicar uma coisa para vocês que é bem interessante. Então, vamos supor que tem a crença, né? A crença X. Aí o seu consciente falou assim, vou trocar de carro. Vou trocar de carro, vou trocar de carro, você tem o seu dinheiro em X, então você vai trocar de carro. Aí entra aqui. Vamos falar que a crença é X. Vamos falar que aquilo que você quer é Y. Então vai entrar aqui, que é o seu desejo. A hora que ele chega aqui, ele esbarra na crença. Você fica empolgado, animado, e você para depois. Por quê? Porque vai ser gerado um monte de sentimento. Aí você entra na barreira do terror. Você desiste. Vem realmente essa barreira emocional que te joga uma angústia, um medo. Não é melhor eu esperar um pouquinho? Eu acho que se eu esperar, aí você se conta uma história, né? Se eu esperar 6 meses, eu pego aquele outro carro. Não vai pegar. Auto-sabotagem. Exatamente. Mas você se auto-sabota justamente porque você, na hora que... Vocês vão entender, a gente está em um ambiente, a gente está recebendo informação da televisão. Nós estamos em política, as pessoas brigando por conta de política. A gente vai no mercado, a gente concorda quando o outro fala que está caro. Isso aí vai alimentando, você vai entrando nisso.